Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Luís Neves, é um gosto tê-lo aqui, até porque assim nos pode esclarecer de viva voz todas as questões numa matéria tão sensível quanto é a da criminalidade e que tão especulada tem sido nos últimos tempos. Nós somos da opinião que a segurança não deve ser uso de arma de arremesso contra políticos e contra instituições, portanto é uma matéria de tal forma sensível e preocupante que deve ser cuidada e deve ser discutida. Temos a consciência das declarações que fez, quer na conferência do Diário de Notícias, até porque eu tive a oportunidade de me exprimir publicamente sobre esta matéria, e mais, devo dizer, à laia de entrada, achei grave aquilo que alguns fizeram, que foi acusar o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que é uma instituição prestigiada, de ter mentido e ter utilizado dados indevidamente quando estamos a falar de questões relevantes do ponto de vista da construção do próprio Estado de Direito. A segurança não pode ser a discussão sobre percepções, não pode ser a discussão sobre sensibilidades, não pode ser a discussão no vácuo apenas e só porque se acha que sim. A segurança tem que partir de factos, tem que partir de dados concretos e tem que partir de uma permanente moderação de considerações relativamente à situação, porque sabemos que qualquer facto dito de uma forma incorreta faz incorrer desde logo na especulação relativamente a todas as situações e há quem se alimente dessas mesmas especulações. Assim como, e nós achamos que este debate é um pouco extemporâneo, por uma razão, é porque nós estamos já no final do segundo mês de 2024, os dados foram já apurados por todas as instituições, daqui a sensivelmente um mês teremos o RASI de 2024 e esse nos trará a fotografia atualizada de toda a situação, ao invés de estarmos a especular sobre aquilo que ocorreu em 2023, que são esses os dados que nos pode fornecer hoje, naturalmente, enquanto estamos a recolher os dados de todas as instituições que fazem parte do RASI e de todos os elementos que nos vão trazer a realidade dos factos relativamente àquilo que é a intervenção. Mas aproveitando necessariamente a sua presença aqui, importa, e já porque o fundamento também da sua intervenção veio na sequência de dois momentos. Veio num momento de uma discussão generalizada sobre segurança e, nomeadamente, as questões da criminalidade ligada a estrangeiros nos últimos meses e, nomeadamente, de alguma forma, um reforço da intervenção por parte do Governo em termos de orientações às forças de segurança e também do conhecimento e reconhecimento público dessa mesma intervenção. E a segunda, que é uma corrente que, de algum modo, tem crescido e que urge travar, que é fazer a ligação direta, mas não provada, entre as questões de insegurança ou de criminalidade, estrangeiros e imigração. E agradeço e faço nota de duas questões que já aqui pôs em cima da mesa hoje e que nos parecem relevantes. A distinção entre estrangeiros e imigrantes, que é fundamental para terminar com essa narrativa de que são os imigrantes que são os grandes responsáveis pela criação da insegurança e, precisamente nesta ligação, apenas e só na perspectiva dos imigrantes, de tentar nos dar algum tipo de dados, algum tipo de luz, algum tipo de reforço nesta matéria para tirar esta imagem de que o facto de nós recebermos pessoas que o país precisa e que já cá estão, que são os grandes responsáveis por algum aumento de criminalidade, sendo que há depois algumas incoerências em toda esta avaliação, que é, por um lado, dizemos que aumentam os imigrantes e, por outro lado, tentamos demonstrar que, afinal, a criminalidade está a diminuir e a segurança está a diminuir, ao contrário daquilo que são as ditas percepções. Há uma questão que eu julgo que é fundamental deixar aqui claro e que já aqui foi referenciado, não por si, mas que é importante não reduzir ou não diminuir a relevância do RASI. O RASI é um instrumento fundamental para todos nós, quer para o decisor político, quer para todos aqueles que trabalham na área da segurança ou da criminalidade. Ele tem sido construído e alargada a sua capacidade de intervenção na recolha de dados e na interpretação desses mesmos dados que tem sido feita ao longo dos anos. E há, por um lado, dizer é um instrumento, mas é um instrumento vital na avaliação e na interpretação de dados para que se possam decidir, e, por outro lado, tem sido melhorado ao longo dos anos, até porque a própria estrutura de criminalidade tem alterado, as estruturas de condenação têm sido modificadas e a própria estrutura humana que está dentro do país também se altera. E, por isso, como os crimes mudam e como as percepções de quem os comete também, é importante continuar a contar com o RASI, mas não podemos
diminuir a relevância fundamental, até porque ele resulta do contributo de 8 instituições, todas elas relevantes em matéria de segurança, e são com esses dados que nós conseguimos construir a orientação geral, a nossa própria apreciação do que é que se está a passar, a nossa própria avaliação e fiscalização enquanto deputados relativamente àquilo que são, por um lado, as forças de segurança, por outro lado, e os órgãos de polícia criminal, naturalmente, e também o próprio Governo que dá essas mesmas orientações. E por isso agradeço-lhe a intervenção inicial, mas acima de tudo, o que queremos é discutir dados e não factos, não percepções, mas acima de tudo também aquilo que está a ocorrer no país em 2025. Muito obrigado.